Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Faltam 7 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Desemprego em queda. O número de pessoas desocupadas é o menor desde janeiro de 2016. Márcia Fernandes. Já a quantidade de pessoas trabalhando chegou a 98.700.000, número recorde. Salário mínimo de R$ 1.302 no ano que vem. Valor faz parte da previsão do orçamento de 2023, enviada pelo governo ao Congresso. Gabriela Noronha. O orçamento prevê ainda mais de 105 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Bicentenário da Independência. Vamos falar sobre os detalhes da programação e do desfile de 7 de setembro em uma entrevista ao vivo com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Este ano, o tradicional desfile do 7 de setembro tem uma comemoração mais que especial. É que o Brasil está celebrando o bicentenário da independência. Bom, e quem conta pra gente todos os detalhes da programação é o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa, que está aqui ao vivo com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretário. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. É um prazer estar de volta aqui. Secretária, a gente está entrando aí, vai entrar agora no mês de setembro, que é um mês cheio de comemorações, em especial a dos 200 anos da independência do Brasil. E aí a gente queria que o senhor começasse falando, então, por que esse marco é tão importante. 200 anos da nossa independência, eu acho que é uma situação que realmente nós precisávamos comemorar de uma maneira bastante especial. E eu acho que um toque que nós temos esse ano é a possibilidade de retomarmos em praça pública, na nossa esplanada dos ministérios, o nosso tradicional desfile cívico-militar, que por causa da pandemia, ficou prejudicado aí em 2020 e 2021. E, secretário, faltam exatamente 7 dias para o bicentenário, para o nosso 7 de setembro. A Semana da Pátria também vai ter eventos para quem está aqui em Brasília? Nós temos alguns eventos já em acontecimento, por exemplo, a exposição do Coração de Dom Pedro, até um convite especial para as escolas, para todos os brasileiros, mas os alunos em especial. Eu costumo dizer o seguinte: o grito de independência, o ato da independência foi um ato de coragem. Coragem, se a gente for pegar uma etimologia da palavra, é aquilo que surge do coração, um ato que surge do coração. E o coração de Dom Pedro, que pôde nos trazer a independência, está aqui exposto. Nós vamos ter também a exposição das Forças Armadas no Parque da Cidade. Então, vamos ter ali carros de combate, vamos ter uma réplica do novo caça da nossa Força Aérea, estandes da Polícia Militar do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, das Forças de Segurança em geral. E também na nossa esplanada, a partir do dia 1º, nós teremos aí, vamos chamar, as Luzes da Liberdade. Então são show de luzes no verde e amarelo que vão estar do topo dos ministérios, também uma projeção mapeada no Museu Nacional e, logicamente, no dia 7, coroando tudo isso, o nosso desfile. Bom, ministro, é interessante o senhor falar aí da volta do desfile justamente esse ano,
voltou com tudo justamente na data mais importante, que é a comemoração do bicentenário. Muita gente gosta muito de desfile, fica esperando o momento de ir. Então, eu queria que o senhor desse para a gente aí o horário, que hora vai começar, qual a duração prevista. Tradicionalmente, o presidente da República ele recebe a apresentação da tropa às 8h30. O desfile militar está previsto para começar às 9 horas da manhã e a duração aí até umas 11h30. Então, nós teremos os grupamentos, logicamente, como o desfile é cívico-militar, teremos alunos das escolas de Brasília, teremos também alunos de escolas militares. Esse ano tem uma novidade, né, que durante a pandemia nós tivemos um trabalho especial do agro, e então nós vamos ter um grupamento ali à frente, né, de tratores, representando a Força Brasileira também. Escolhido aí, é lógico que tivemos vários outros profissionais, mas por questões até de logística do desfile vão ter alguns veículos de agro e as forças militares, né? Vamos estar aí no desfile, também o desfile aéreo com as nossas aeronaves. Diversos setores, então, aí da sociedade brasileira vão estar representados no desfile. Isso, a festa ela é cívico-militar, é uma festa que pertence ao povo brasileiro. Esse sentimento de civismo, de amor à pátria, ele precisa estar presente em todos nós. Então essa festa é de todos os brasileiros e os segmentos que vão estar ali representados querem, lógico, não temos como colocar toda a população representada ali, mas vão simbolizar a nossa nação. E a Esquadrilha da Fumaça também vai estar presente, que é a atração que mais chama a atenção, não é isso, secretário? A Esquadrilha da Fumaça vai estar presente, ela se apresenta em Brasília e em seguida segue para o Rio de Janeiro. E há uma expectativa de público para esse 7 de setembro? Nós estamos preparados para público sentado, então houve um incremento justamente pela importância dessa data, em torno de 28 mil pessoas que vão ser acomodadas sentadas, mas espera-se aí 10 vezes mais esse público para ocupar todo o gramado. Então teremos telões ali para as pessoas poderem assistir, então vai ser garantido que todos possam ver esse desfile. Tem espaço na esplanada de sobra, né? Temos espaço de sobra. Secretário, todo ano é feito um esquema de segurança, por ser um evento justamente que reúne muitas pessoas. A gente imagina que esse ano não vai ser diferente, com esse público aí que é esperado. Como é que vai ser feita essa questão da segurança? Basicamente, a segurança no 7 de setembro é uma conjugação entre as forças de segurança do Distrito Federal e também forças federais que ficam ali de prontidão e a parte de segurança mesmo das autoridades. Então vai ser repetido o esquema, deve haver ali sim as cautelas com relação à revista, né, que foram adotadas aí em 2019, e tudo isso a cargo da Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros. E, secretário, existem itens proibidos que as pessoas não vão poder levar no dia? Existem e eles são bem intuitivos, né? Vamos lá, se é uma festa onde vamos estar famílias, crianças, idosos, então determinadas coisas não devem ser trazidas. Por exemplo, armas, de forma nenhuma, seja arma branca, seja arma de fogo, vai haver a revista para isso. Mastros de bandeira, então a bandeira que seja trazida sem nenhum tipo de suporte, a pessoa carrega na mão, coloca ali, meio que veste a bandeira. Vidros, né? Então garrafa de vidro deve ser evitado, não é para ser trazido, senão vai ser solicitado que se desfaça delas. E sprays de toda a natureza, né? Também aqueles apontadores lasers nós não aconselhamos que sejam trazidos, porque eles podem causar aí danos à visão das outras pessoas. Então basicamente são esses os itens proibidos. E onde a gente encontra a divulgação dessa programação, de todos os eventos que vão acontecer? Será desenvolvida agora a ação de comunicação, inclusive aqui na EBC, né, nos jornais da TV Brasil, também nas rádios. Aqui estão previstas entrevistas tanto do ponto de vista do Distrito Federal, das Forças de Segurança, para as TVs locais e também dos órgãos do governo federal. Então vai haver uma ação de comunicação junto aos órgãos de imprensa. Está também previsto uma campanha publicitária, né, sobre os 200 anos, que visa estimular realmente o civismo no nosso povo. Então ela está prevista para entrar no ar já a partir de amanhã. E tem algum site, secretário? O site, nós tivemos aí uma restrição por conta do período eleitoral, mas ele é o gov.br/200 anos. A programação também do Bicentenário no país como um todo, ela pode ser acompanhada no site da Cultura, né, o gov.br/cultura/bicentenário. Eu ia perguntar sobre isso, secretário, porque a gente falou bastante da comemoração aqui em Brasília, né, porque vai ser o epicentro dessa comemoração, mas a gente vai ter também comemorações em outras regiões do país, né?
Sim, basicamente todas aquelas cidades que nos anos anteriores, aí 2019 e anos anteriores, vão se repetir. Então tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, então essas cidades todas elas mantêm com as suas unidades militares, com seus desfiles cívicos, da mesma forma como Brasília. É lógico que Brasília, por ser capital da República, tem aí o protagonismo, né? Secretário, para a gente encerrar então essa entrevista sobre o bicentenário, queria que o senhor desse um recado para quem quer participar do desfile, um convite para quem quer vir, principais orientações. Eu acho que é a hora de cada um de nós, né, celebrar esse sentimento de nação. Ser uma nação independente. Eu vejo em outros países essa data chamada de data nacional, né? Nós temos o 4 de julho nos Estados Unidos, por exemplo. E é preciso que a gente valorize isso mesmo. Nós somos brasileiros. Pertencemos ao Brasil e somos responsáveis pela história do Brasil. Então nada mais justo do que relembrar os nossos heróis. Inclusive um detalhe, a nossa esplanada ela traz essas figuras heróicas com os trechos do hino da independência, que foi ali, né, vamos dizer assim, musicalizado por Dom Pedro. Então acho que vale a pena, vai estar seguro, vai ter conforto e os 200 anos eu tenho certeza que para os 300 nenhum de nós que está aqui vai estar vivo para ver. Exatamente. Bom, conversamos então com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Muito obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Buscar uma reparação justa e efetiva aos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015. Com esse objetivo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, está atuando junto a outros órgãos do governo. O ministro falou sobre os detalhes da negociação em uma entrevista exclusiva à Voz do Brasil, feita pela repórter Vanessa Casalino. Vamos ouvir. Recebemos nos estúdios da Voz do Brasil, aqui em São Paulo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, boa noite. A tragédia em Mariana, o rompimento da barragem da mineradora Samarco, completa 7 anos agora em novembro. Uma situação que trouxe muitos danos à cidade de Mariana. Pergunto o seguinte, quais medidas estão sendo adotadas para amenizar esse problema? Estamos perto de uma solução. Boa noite a todos. Em relação a Mariana, nós estamos negociando uma repactuação para fazer com que se altere a situação daquela região. A economia está totalmente debilitada, ao redor aí dos 700 quilômetros de rio, do Rio Doce que foi afetado, de Mariana até a Foz do Rio, em Linhares, no Espírito Santo. Eu visitei as regiões, nós estamos num momento de repactuação, estamos trabalhando para ela. Nós estamos em via de concluir essa repactuação para trazer valores efetivos e alterar a realidade daquela região. Acho que a gente tem que olhar muito para os atingidos, para os pescadores, para toda a atividade econômica que existia e que foi afetada por essa tragédia e, de alguma forma, fazer aí as reparações necessárias em relação especialmente ao meio ambiente, mas uma compensação monetária relevante para alterar toda essa região e criar uma nova economia na região. Uma das propostas é a criação de um fundo para incentivar o empreendedorismo verde. O que é que isso significa na prática e isso pode significar algum tipo de recomeço para Mariana? Isso, com certeza. A ideia é trazer um fundo empreendedor, um fundo Rio Doce empreendedor. É um fundo que seria tocado pelo BNDES para desenvolver uma nova economia verde na região. Uma economia que vai de pagamento por serviços ambientais, a bioeconomia, a tratamento e reciclagem de lixo, a crédito de carbono, tecnologias de redução de emissão, energias renováveis. Você tem várias atividades econômicas, biometano, hidrogênio verde, tem muita novidade e muito empreendedorismo na linha de uma nova economia verde neutra em emissões. Esse fundo transformaria a região, que começa em Mariana e termina no Espírito Santo, onde você poderia estar utilizando, por exemplo, a água de reuso da própria Samarco, que chega no porto, para transformar isso em hidrogênio verde. Essa água é hidrogênio verde, que a água é a matéria-prima aí para a produção de hidrogênio. Várias atividades poderão ser desenvolvidas com um fundo empreendedor, com juros praticamente zero e com prazo de carência muito maiores do que de mercado. Nós faremos com que essa região que foi atingida se transforme na região mais empreendedora de projetos verdes no Brasil e aí transformando aí a atividade econômica que precisa ser direcionada para essa economia girar. Nós precisamos fazer com que
todas as cidades, aí, todos os municípios afetados por essa tragédia possam se desenvolver numa nova direção, e eu acho que uma atividade econômica verde seria uma boa solução. Ministro, quero perguntar também sobre a reunião do G20, né? Houve uma reunião de ministros do meio ambiente sobre energia e sustentabilidade climática do G20, o senhor participou. Queria saber quais foram os resultados dessa reunião rapidamente. Essa reunião para o Brasil foi boa, foi muito importante. Nós alinhamos com a Indonésia, fui na Indonésia, eu tive a oportunidade de falar com o ministro lá da Indonésia, e nós vamos desenhar uma estrutura de padronizações de crédito de carbono de floresta nativa. Eu acho que a Indonésia tem aí, o Brasil também tem uma característica de aproveitar e poder ser exportador desse crédito. Então, para nós foi bastante importante a gente começar a desenhar esse mercado global. A gente deve fazer ele de forma bilateral, fazer com que ele aconteça, e para isso você precisa de padrão. Um padrão de um produto que seja um padrão de um produto reconhecido internacionalmente, especialmente de floresta nativa. Do outro lado, foi frustrante porque o documento final não foi aprovado, e a maior frustração é que o Brasil cobra ainda dos países desenvolvidos mais recursos, transferência de financiamentos e transferência de tecnologia para a gente criar uma nova economia verde. Tudo isso que a gente fala de uma economia neutra em emissões, ela só vai acontecer se você tiver financiamento robusto para o setor privado, na direção de criar essa nova economia verde. Ministro, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado a todos. A ponte da integração Brasil-Paraguai, que vai ligar Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade paraguaia de Presidente Franco, está com 94% das obras concluídas. E deve ter acesso liberado ainda este ano. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez fizeram hoje uma vistoria nas obras. Bolsonaro destacou que a nova ponte vai facilitar as trocas comerciais entre os dois países. Uma obra pretendida aqui há mais de 50 anos. Começamos em 2019 e vai ajudar muito o nosso relacionamento com o Paraguai. Troca de mercadorias, vai desafogar a ponte da amizade. A ponte vai ter 760 metros de extensão e um vão livre de 470 metros, o maior da América do Sul. O investimento total na obra é de 460 milhões de reais, resultado de parceria com a usina hidrelétrica Itaipu Binacional. A taxa de desocupação recuou no Brasil entre os meses de maio e julho. O índice ficou em 9,1%. O total de pessoas desocupadas é o menor desde janeiro de 2016. E o número de pessoas ocupadas chegou a quase 99 milhões, um recorde na série histórica desde 2012. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Depois de ficar sem trabalhar por um mês, a vendedora Ângela Souza foi contratada em junho em uma loja de calçados em Brasília. Ângela conta que a nova renda está sendo importante para a família. Eu, como sou uma mãe de família, né, sou casada, tenho 2 filhas, então para mim é viável sempre estar trabalhando. Então, assim, para mim é importantíssimo. Assim como Ângela, nos últimos 3 meses, aumentou o número de pessoas no mercado de trabalho. É o que reflete a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, do IBGE. A taxa de desemprego caiu para 9,1% no trimestre de maio a julho deste ano, uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de fevereiro a abril. A população que procura emprego e ainda não conseguiu está em 9.900.000 pessoas. Este é o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Já a quantidade de pessoas trabalhando chegou a 98.700.000, número recorde desde o início da série histórica, iniciada em 2012. O economista Rodolfo Guedon comenta que o cenário indica uma recuperação da economia. Então, com isso, a economia vai aquecendo, as pessoas vão conseguindo gerar novos empregos e conseguir se ocuparem novamente. Isso para a economia é muito importante porque as pessoas vão retomando seu poder de compra e fazem realmente a roda da economia continuar girando. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de empregados com carteira assinada ficou em 35.800.000. Subiu quase 2% na comparação com o trimestre anterior e 10% na comparação anual. Reportagem Márcia Fernandes. O
governo encaminhou ao Congresso a proposta de orçamento para o ano que vem. A lei orçamentária anual, que precisa ser aprovada pelo Congresso, faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece a parcela desses recursos que vai ser destinada a cada área, como saúde e educação. O documento prevê um crescimento da economia de 2,5% e o salário mínimo no valor de R$ 1.302 em 2023. O texto do projeto de lei orçamentária anual encaminhado ao Congresso Nacional nesta quarta-feira prevê um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Além disso, prevê para 2023 um salário mínimo de R$ 1.302. O valor atual é de R$ 1.212. Segundo o texto, a redução dos impostos sobre combustíveis deverá ser mantida, como explica Esteves Conalgo, secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Toda a parte referente aos combustíveis, a diminuição do poder de compra da população com relação aos combustíveis, eles foram mantidos. Então a gente ainda vive um momento de muita insegurança em termos internacionais, a continuidade da guerra, então houve um entendimento que seria prudente a gente manter esse benefício pelo próximo ano. O orçamento prevê ainda mais de R$ 105 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil, no valor de R$ 405. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação, a projeção é de 4,5% em 2023. É no projeto de lei orçamentária que o governo detalha quanto será gasto em cada política pública e quais serão as prioridades do ano seguinte. Reportagem Gabriela Noronha. Um idioma rico, diverso, com influências de diversas origens. De norte a sul, com seus mais diferentes sotaques, a língua portuguesa é resultado de um processo cultural intenso que atravessou séculos. Vamos conhecer um pouco mais da história do nosso idioma na terceira reportagem especial sobre o bicentenário da independência do Brasil. Quando os navegadores portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas que já estavam por aqui falavam mais de 1000 línguas. O tupi-guarani era o idioma predominante. No processo de colonização, o português começou a ser ensinado nas aldeias e surgiu a chamada língua geral, que misturava palavras nativas com o idioma que veio da Europa. Em 1758, essa união de línguas foi proibida por determinação do Marquês de Pombal. Desde então, o português se transformou na língua oficial do país e, ao longo do tempo, foi se modificando. O professor de língua portuguesa, Dionísio da Silva, diz que a base latina foi mantida. As palavras com outras origens foram incluídas em nosso vocabulário. O português, ele soube aproveitar a contribuição dos indígenas, dos africanos, dos outros imigrantes, sobretudo imigrantes europeus, árabes, asiáticos. E a língua portuguesa se tornou muito mais rica do que ela já era. Foi assim que o processo do português contemporâneo se formou. A riqueza, a diversidade e a história do nosso idioma são preservadas pelo Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo, cidade que abriga a maior população de falantes da língua portuguesa em todo o mundo. Localizado no histórico edifício da Estação da Luz, o museu abriu ao público pela primeira vez em 2006 e passou por uma grande reforma entregue no ano passado. Isa Ferraz, que é a curadora do museu, diz que o objetivo é valorizar a nossa língua. Que a língua é uma espécie, está no DNA de um povo. Conhecer e valorizar essa língua é conhecer a própria cultura brasileira, a formação do povo brasileiro se dá simultaneamente à formação da língua portuguesa do Brasil e nas suas misturas. Um acordo ortográfico unificou a forma de escrever o português em todas as nações, mas em cada país existem regionalismos e a forma de se expressar é diferente. A língua ganha sotaques e se transforma também na música e na poesia, como no som desse repente do artista Edinaldo Santos, sobre o bicentenário da independência. Nossa independência e o Brasil está vivendo uma livre competência.
ciência. Atualmente, o português é o idioma oficial de 9 países, uma comunidade com cerca de 300 milhões de habitantes. Reportagem Maurício de Almeida. Quando Dom Pedro falou independência ou morte, o Brasil se sentiu livre e ainda muito mais forte. Quase 4 milhões e 500 mil contribuintes receberam hoje a restituição do imposto de renda. No total, 6 bilhões de reais estão sendo pagos diretamente nas contas dos contribuintes. Idosos, pessoas com deficiências ou com doenças graves e professores têm prioridade legal para receber as restituições. Você pode consultar se teve a restituição liberada na página da Receita Federal na internet, em gov.br/Receita Federal. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.